Se você quiser ganhar dinheiro mesmo, então você precisa aprender a vender. Isso não importa se você é empresário, se você é autônomo, se você é funcionário de uma empresa. Falta que todo dia a gente está vendendo algo e saber vender bem vai te fazer aumentar sua renda, vai te fazer ganhar mais e vai te fazer enriquecer mais rápido. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Aqui eu vou compartilhar o que eu aprendi sobre vendas nos últimos 9 anos aí à frente do Clube do Valor, empresa que eu fundei e que hoje fatura cerca de 28 milhões por ano. E vou te mostrar como vender pode ser algo bom. E é algo bom em essência se o que você vende é um serviço bom que ajuda as pessoas, que resolve as dores dela, tá? Tô falando isso porque lá atrás eu achava que vender era algo ruim, só porque eu não gostava daqueles vendedores em lojas de shopping. Não significa que seja muito importante saber vender e que se você vender algo bom, você vai estar melhorando o mundo. Enfim, eu vou te revelar aqui as 7 etapas para você vender qualquer coisa e as mesmas etapas que a gente segue hoje no Clube do Valor, que compõem aí a nossa máquina de vendas, beleza? E a primeira etapa é você garantir que você tem uma oferta muito boa, tá? E o fato é que muitas vezes o que a gente acha ser um problema de vendas é um problema de oferta. E eu te garanto que o melhor vendedor do mundo, ele vai ter dificuldade em vender uma oferta ruim, assim como o pior vendedor do mundo vai ter mais facilidade se ele tiver em mãos uma oferta boa. Então tudo aqui começa pela oferta. Ramiro, o que é uma oferta? Uma oferta é basicamente o que você vai entregar em termos de valor em troca de dinheiro. E eu acredito muito no negócio chamado de lei do efeito, que eu comento para os alunos do Mestres do Capitalismo, que diz que o dinheiro que você vai ganhar na sua vida, ele é efeito do valor que você gera às pessoas, né? Quanto mais valor, mais dinheiro você vai ganhar, e também da quantidade de pessoas para as quais você consegue gerar valor. E gerar valor significa resolver dores, significa resolver problemas que as pessoas enfrentam. E você faz isso com uma boa oferta. Para você entender como uma boa oferta é importante, eu vou trazer aqui uma mesma dor e 2 ofertas diferentes, né? A dor 1 é aquela pessoa que se sente acima do peso, que ela tem essa dor, ou que ela tem o desejo de emagrecer. E aí eu tenho 2 formas dessa pessoa emagrecer. A oferta número 1 é a oferta em que eu vou entregar para ela um plano de treinos, a explicação de como fazer esses treinos, quantas vezes por semana praticar. Eu vou entregar também um plano de nutrição assinado por uma nutricionista, mostrando-lhe o que ela deve comer, quando que ela deve comer. Vou mandar também um plano de alongamento, né, de como ela deve se alongar para que ela não se lesione enquanto ela faz esses treinos. E essa pessoa vai ter que seguir esses planos à risca por pelo menos 60 dias para começar a perder peso. Aí vai ter que seguir esse plano por mais tempo para se manter num peso bom. Essa aqui é a nossa primeira oferta. A segunda oferta é a seguinte: você vai para o hospital, passa por uma cirurgia de 4 horas feita por um médico muito competente, com riscos baixíssimos de você ter um problema aqui e você acorda magra. Aqui sem entrar em juízo de valor sobre o que é mais saudável, sobre o que é mais sustentável e também sobre preço, o fato é que aqui a gente tem uma oferta bem menos atraente do que aqui. Esta oferta aqui, ela é mais forte, ela resolve uma dor de uma forma muito mais rápida, inclusive por isso que ela vale mais, por isso que ela vai ser mais cara, inclusive. Bom, o grande ponto é você entender essa lógica aqui de que o seu valor, o valor que você entrega tem que estar acima do preço que você cobra. E a melhor forma de fazer isso é seguindo o que o Alex Hormozi, um grande empreendedor, chama de a equação de valor, que diz basicamente que o valor que você entrega é quando você entrega um resultado dos sonhos multiplicado pela percepção que essa pessoa vai ter de gerar esse resultado, dividido pelo tempo que vai ter que passar até essa pessoa gerar o resultado e pelo esforço e sacrifício que essa pessoa vai ter que fazer. Ou seja, quanto menor o tempo entre a compra e o resultado, quanto menor o esforço e sacrifício que essa pessoa faz para gerar o resultado, quanto maior for o resultado que essa oferta entregar e quanto mais essa pessoa tiver a convicção de que você, o seu serviço, o seu produto, a sua empresa vai resolver o problema dela, maior vai ser o valor e melhor vai ser a sua oferta. E você vai ter que pensar sempre nesses 4 pontos aí e melhorar eles para a sua oferta ser cada vez melhor. Bom, garantido que você tem uma oferta boa, o segundo ponto é garantir que você vai conhecer muito bem a persona. Uma oferta é sobre gerar muito valor. O processo de vendas é sobre você conseguir demonstrar para uma pessoa que você consegue gerar muito valor e resolver os problemas dela. Logo, você tem que conhecer muito bem o que essa persona está vivendo, né? Quais são os problemas que ela está enfrentando, onde ela quer chegar, o que ela já tentou fazer para resolver o problema que você se dispõe a resolver. Enfim, tudo aqui em vendas vai ser sobre a persona, vai ser sobre o seu cliente em potencial. E tem uma frase que eu gosto muito da Mary Kay que fala mais ou menos o seguinte: finja que cada pessoa que você encontra tem uma placa em torno do pescoço que diz: faça-me fazer importante.
Bom, aí a grande pergunta é como entender o que motiva o seu cliente ideal. Ainda mais no cenário em que o cliente ideal varia, né? Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente ajuda pessoas a investirem em seus patrimônios. A gente tem muitos clientes com mais de 1, 2, 5 milhões de reais que investem com a nossa ajuda. E dentre os clientes que a gente tem mais de 2 mil clientes atualmente, a gente tem desde jovens de 25, 30 anos que receberam uma herança, até pessoas idosas de 75, 80, 85 anos que construíram a fortuna por conta própria. Passando também por empresários de tudo que é idade, né? Dos seus 30 e poucos até os seus 70 e poucos anos, médicos que já passaram por aqueles primeiros 5 anos de carreira e estão começando a acumular bastante patrimônio, já compraram a casa própria, investidores que auxiliam seus pais a investir, enfim, tem de tudo, né? Homens, mulheres, várias características. Então, como é que a gente vai conseguir entender bem o que essas pessoas têm em comum? A gente vai conseguir quando a gente olha para 3 coisas que são os DDDs, né? As dores que essas pessoas têm em comum, os desejos que elas têm em comum e as dúvidas que elas têm em comum. E é em cima desses pontos em comum que a gente vai fazer a nossa comunicação, né? Aqui eu sei que muitas pessoas têm a dor de não ter tempo para cuidar dos seus investimentos, tem a dor de já ter cometido erros no passado e viu que esses erros tiveram um preço muito alto. Alguns sentem a dor de não ter convicção nas decisões que estão tomando ou de estarem sendo ajudados por profissionais que ganham comissões e que tendem a induzir essa pessoa a comprar produtos que geram maiores comissões. Muitos deles têm o desejo de uma vida mais tranquila, de conquistar a liberdade financeira, de ter mais tempo para viajar, de ter mais tempo para cuidar da sua família. E eles têm várias dúvidas do tipo, onde investir agora? É o momento de comprar ações ou renda fixa? Como diversificar minha carteira? Como me preparar para minha aposentadoria? E por aí vai. E é nisso que a gente foca, né? Dores, nos desejos e nas dúvidas. Um exemplo prático é esse documento que eu tenho, em que eu tenho várias anotações de dores e frases da nossa persona, falando o objetivo que elas têm, as dores que elas enfrentam, os problemas que elas enfrentam. Enfim, sempre que eu falo com o cliente, eu anoto aqui esses insights que eu tive. É um jogo eterno, tá? Um jogo de pesquisa sem fim. E o jogo aqui, ele é ganho nessa etapa. Em você conhecer bem a oferta e você conhecer bem sua persona. Quem mais pesquisa, quem mais conhece esses 2 pontos, ganha o jogo das vendas. Mas é claro que as próximas etapas são essenciais. A terceira etapa funcionou muito bem pra gente. Mudou nosso jogo aqui, ela é a etapa de você criar uma isca de valor. Ao conhecer muito bem a oferta, ter uma oferta muito boa e conhecer muito bem a persona, faz sentido você construir uma isca de valor. Ramiro, o que é uma isca de valor? Uma isca é algo que a persona quer ter, ela quer ter acesso, é algo que vai resolver um problema específico dela e que você consegue entregar para ela de forma gratuita, em termos financeiros, né? E na verdade em troca de ou um momento para você conversar com ela ou de informações sobre ela. E é como se fosse uma oferta, você tem que pensar em qual é o resultado que essa isca vai gerar, em qual a percepção que a pessoa vai ter de que isso vai gerar resultado. Tem que pensar ali em gerar resultado da forma mais rápida possível, com o menor esforço possível, é claro que dentro da realidade, né, sem prometer algo que você não vai conseguir entregar, e por aí vai. E por que isso aqui é importante, tá? Porque existem basicamente 2 tipos de reuniões de venda. Uma reunião em que o seu potencial cliente, eu vou chamar ele aqui de lead, tá? O seu lead, ele está querendo conhecer mais sobre o seu serviço, então ele já está bem interessado no seu serviço, ele já sabe que ele tem um problema, sabe que existe uma solução para esse problema, sabe que você tem um serviço que soluciona esse problema, que é uma reunião muito boa de fazer, você vai ter boas taxas de conversão, mas tem também um segundo tipo de reunião, que é a reunião sobre um problema específico da persona, que é uma reunião mais consultiva, que ela não necessariamente sabe que você tem um serviço, mas ela confiou que você vai conseguir ajudar ela. E o fato é que nem todo mundo vai querer ir direto para uma reunião de compra. Algumas pessoas vão querer ter essa reunião para resolver seus problemas, né? Em especial em negócios que vendem coisas mais complexas, serviços mais caros, inclusive como o nosso. E aí com uma isca de valor você consegue atrair a atenção dessa persona, gerar muito valor para ela, revelar os problemas que ela tem, a necessidade dela solucionar esses problemas e ainda se posicionar como uma pessoa boa para resolver esses problemas e ter tempo para fazer um pitch de vendas para ela ao final dessa reunião. Então aqui eu vou dar um exemplo de algumas iscas de valor que a gente tem aqui no clube. E aí para contexto, tá? A gente pensa muito que a persona ela pode estar inconsciente do problema que ela tem, consciente do problema, consciente da solução e consciente também do nosso serviço e também que ela pode ser fria em relação a gente, o Clube do Valor, pode nos conhecer um pouquinho ou pode ser quente, nos conhecer muito bem. E aí a gente tem diferentes iscas para diferentes momentos. Então para aquele cara que está meio inconsciente ou começando a entender somente o problema que tem investindo, a gente tem alguns e-books, livros gratuitos sobre como investir R$1 milhão, como investir no exterior, sobre seleção de ações baratas. E a gente entrega esses e-books em troca de nome, telefone e valor disponível para investir dessas pessoas. E para quem está um pouquinho mais consciente, a gente ainda tem uma isca que é uma consultoria gratuita. Uma sessão em que a gente vai fazer uma análise da carteira
carteira dessa pessoa, mostrar como ela está investindo, o que está bom, o que dá para melhorar, gerar muito valor, mostrar para ela os problemas que ela tem e como a gente consegue solucionar, endereçar a solução e ainda falar, olha, se você quiser que a gente implemente o plano para você solucionar esse problema, é só nos contratar. Então isso aqui é o que é uma isca de valor, algo valioso que vai resolver um problema para a persona, que se resolvido vai revelar o próximo problema que ela tem, que possivelmente você consegue resolver com o seu serviço. Como você cria passo número 1, defina um problema para solucionar. Passo número 2, encontra uma forma de solucionar esse problema. Passo número 3, faça essa isca ser fácil de consumir. É muito importante que a pessoa consuma para ela ver que você é bom no que você faz. Passo número 4, faça uma isca de qualidade para a pessoa ver que você é bom no que você faz. E passo número 5, conecte isso aí com o que você vende. Então, o exemplo que eu citei aqui é essa sessão estratégica, essa sessão de consultoria gratuita de investimentos, em que a gente entende bem como a pessoa está investindo, mostra como é que está a divisão dos investimentos dela de uma forma que ela nunca viu, olha muitas vezes ativo por ativo que está na carteira dessa pessoa, mostra quando ela está pagando de taxas, mostra pontos bons e pontos de melhoria na carteira dela, a gente faz uma sugestão de alteração com estratégia. E aí, ao final, a gente fala, olha, quer conhecer o nosso serviço? Quer saber como a gente pode te ajudar a investir dessa forma que a gente está te propondo? Se a pessoa diz sim, a gente apresenta o nosso serviço e faz a venda. E aí como é que a gente faz a venda? A venda mesmo, né? Na conversa. Na conversa a gente faz seguindo os próximos 4 passos, que são os 4 passos finais. Até aqui a gente passou por 3, né? Oferta, persona e isca. O passo número 4, a quarta etapa, é a qualificação. O que é qualificação? A qualificação é a primeira vez que você fala com o seu prospect ou com alguém da sua empresa fala com o prospect, que é uma conversa muito mais investigativa, para você alinhar se essa pessoa com quem você está falando, o prospect, o lead, ele tem as características necessárias para virar o seu cliente, ou seja, ele tem dores que você resolve, tem desejos que você consegue entregar para ele e tem outras características específicas mesmo que podem ser importantes para que essa pessoa compre de ti. Isso aqui é muito importante para respeitar o tempo, tanto de você que está vendendo quanto da persona. Eventualmente, se alguém aqui quer ter uma reunião conosco de análise de carteira e esse cara é especulador, é day trader, mexe com opções, a gente não vai conseguir gerar valor para ele, não vai ser bom para ele não vai nos contratar nem a pau, não vai ser bom para a gente e seria perda de tempo. Então a gente corta esse cara aqui na qualificação. E como é que isso funciona? Tá uma ligação, né, que aqui no Clube do Valor a gente faz para quem pede a ligação, para quem preenche um formulário pedindo uma ligação nossa. E eu sei que outras empresas fazem isso de forma fria, né, o que é chamado de cold call, pegam listas de pessoas, né, de formas legais, às vezes nem tão legais, e ligam para essas pessoas de um número desconhecido. Não é o que a gente faz aqui, mas o ponto é que nessa ligação a gente faz uma investigação para entender quais dores esse cara sente. E aqui 2 dores que a gente consegue solucionar são a falta de conhecimento e a falta de tempo para tomar boas decisões de investimento, para entender quais são os desejos que esse cara tem. E um desejo que a gente consegue solucionar e que muitas vezes essa persona tem é o desejo de conquistar a liberdade financeira, a aposentadoria por conta própria, e também, né, para avaliar as características que são necessárias para ele se tornar nosso cliente, para a gente agregar valor para ele, como por exemplo, ter visão de longo prazo, não ser trader, não ser especulador, ter expectativas alinhadas, né? Muitas vezes a gente fala com pessoas que já acumularam 500 mil reais e esperam viver de renda com uma renda de 10 mil por mês. A gente fala, cara, isso aqui não tem como, né? Teu patrimônio vai ser dilapidado rapidinho se você tirar 10 mil por mês de uma carteira de 500 mil reais. E tem gente que não entende. A gente fala, não, mas pô, eu vi a propaganda de um cara ali que me prometeu 4% ao mês, então acho que dá e tal. Bom, daí a gente corta esse cara aqui na qualificação, porque a gente não vai conseguir gerar valor para ele. A gente acredita que ele vai, infelizmente, quebrar a cara, mas ele não acredita nisso, ele não vai querer nos ouvir. A gente não vai conseguir ajudar ele, enfim, é ruim para todo mundo. Então, como é que a gente faz, basicamente, aqui, né? Alguém liga e fala, ó, fulano, tudo bem? Você pediu uma ligação nossa. Eu sou fulano aqui, trabalho no Clube do Valor, e eu vou te guiar aqui pro teu próximo passo, seja uma apresentação do serviço, seja uma sessão de consultoria gratuita de investimentos, mas antes eu preciso te conhecer melhor, para entender o que você está passando, para entender se a gente consegue te ajudar. E a gente faz perguntas do tipo, olha, você já investe há quanto tempo? Quais são teus principais objetivos como investidor? Quais desafios você enfrenta hoje? Quais são as dores que tu tem? A gente pergunta se esse cara investe com auxílio de alguém, de algum profissional. A gente pergunta se ele é o tomador de decisão. Muitas vezes a decisão é tomada em casal, né? O investidor e a sua esposa, por exemplo, ou a investidora e o seu marido. Enfim, a gente faz uma série de perguntas aqui de qualificação. Se o cara se qualificar, a gente agenda uma reunião de vendas. E a quinta etapa é justamente guiar essa reunião de vendas, que é uma reunião de apresentação do seu serviço ou de entrega de valor, né, na sua isca de valor. E aí teu objetivo aqui é guiar o lead por 4 etapas. Entender bem a sua situação, validar os problemas que ele tem, fazer esse cara perceber a implicação que ele vai ter na vida dele se ele não resolver esses problemas e fazer ele perceber que existe uma necessidade de solucionar esses problemas o quanto antes. Com um detalhe muito importante, tá? Sempre fazendo com que o lead fale.
Tem um mito meio bizarro que diz que investidor bom é um investidor falador, é o cara que fala bastante. Tem aqueles estereótipos, falam, aquele cara fala muito, é um baita vendedor. Na prática não é bem assim. O bom vendedor, o cara tem uma escuta ativa, que sabe fazer boas perguntas e ouvir. Até porque isso vai ajudar ele a lidar com objeções, que é a próxima etapa. Então nessa etapa aqui, lembra-se sempre que não é sobre você, não é sobre o seu serviço, é sobre dores, desejos e dúvidas da persona. Bom, você faz isso como? Tá passando pouco tempo ali na conexão inicial, no raporte, naquele quebra-gelo da reunião. Depois passando para perguntas de situação, pouco tempo também, só para validar a situação da persona se for feita uma qualificação anteriormente. Né? Do tipo, olha, você já tem experiência com investimentos, é isso, né? Quanto tempo que você já investe? E hoje você conta com um profissional para te ajudar a investir? Enfim, entende a situação e passa para as perguntas de problema. Perguntas para você identificar e investigar quais dores esse cara tem, quais necessidades ele tem. Tanto as explícitas quanto as implícitas. Tá? As explícitas é que ele fala que tem e as implícitas são as coisas que estão abaixo disso. Né? Muitas vezes uma necessidade explícita aqui, que a gente atende, né, ajudando as pessoas a investir, é tempo. O cara sabe que ele não tem tempo para se dedicar aos investimentos. Ele sabe disso. Mas tem uma coisa implícita por trás disso. Ele não passa tanto tempo com os filhos. Ele não está vendo os filhos crescerem. Ele sente que não é o melhor pai do mundo. São necessidades implícitas. São problemas implícitos que você vai investigando aqui com perguntas do tipo: pô, você está satisfeito com a forma que você investe atualmente? Está satisfeito com quem te atende? Com a rentabilidade da tua carteira? Com como as decisões são tomadas? Ou ainda, você entende por que cada ativo da tua carteira está ali? Tem uma estratégia por trás disso? Enfim, a gente faz perguntas para guiar aí as respostas e entender bem quais são os problemas que esse cara tem. E identificando os problemas, a próxima etapa é você fazer esse cara perceber as implicações dele não resolver esse problema. Né? Mostrar as reais consequências do problema dele. Então, um exemplo, né? Se alguém aí tem a minha idade, na faixa dos 30 e poucos anos, e é gordo, tem colesterol alto, não se exercita e fuma, esse cara ele sabe que ele tem alguns problemas, mas muitas vezes ele empurra esses problemas com a barriga porque é raro de alguém pagar a conta entre os 30 e os 40 anos. Essa conta vai chegar lá quando esse cara tiver 50, 55, 60 anos. E ele só vai mudar os hábitos, vai fazer algo de diferente hoje quando ele entender qual é a implicação dele seguir assim por muito tempo. O mesmo vale aí para basicamente qualquer área. Um exemplo aqui seria, poxa, e o que vai acontecer se você seguir investindo da forma que você investe, sem estratégia, sem tempo, comprando alto e vendendo na baixa? E deixa o cara falar. Ou ainda, pô, você já viu o que vai acontecer se você não tiver um planejamento financeiro, não construir um plano para aposentadoria? Quando é que você vai parar de trabalhar? E aí deixa o cara falar, porque aqui você está mostrando a implicação dele não resolver o problema dele quanto antes. E a partir dessa etapa, a etapa final é a parte de perguntas de necessidade e de solução, para você guiar esse cara para que ele diga que ele precisa solucionar os problemas dele. Aqui você pergunta sobre o valor dele resolver os problemas dele resolver as dores. Você traz o foco para a solução em vez de colocar o foco no problema. Fazendo perguntas simples como, cara, como investir dessa forma com isso, que a gente entrega te ajudaria? E aí deixa o cara falar, para que ele fale um pouco mais da necessidade de solução, e aí você vai para o fechamento, né, para os próximos passos, tentando tirar a fricção aqui do processo de fechamento e guiando ele aí para assinatura de contrato ou para a realização do pagamento. Bom, acabou o processo? Não, tem ainda duas etapas essenciais, sendo que a sétima é mais importante. Mas antes dela, a sexta, que é contornar objeções. Uma objeção é um impeditivo para a pessoa dar o próximo passo. É um motivo para ela não fechar contigo. Existem basicamente dezenas de objeções, só que a gente consegue categorizar elas em mais ou menos 4 tipos. A falta de necessidade, que geralmente é quando o lead ele não conseguiu enxergar o valor daquilo que você está oferecendo, seja porque a dor não é tão grande para ele não percebeu bem as implicações, ele não percebeu bem a necessidade de solução, ou ele foi mal qualificado mesmo. O segundo grupo é de falta de urgência, que é aquele cara que ele sabe que tem um problema, ele tem clareza disso, mas ele não entendeu bem a implicação desse problema, ou não colocou isso como uma prioridade, resolver esse problema frente a outras coisas em que ele pode usar o seu dinheiro ou sua energia para resolver. Tem a falta de confiança, o cara que sabe do problema, sabe da implicação, mas não tem confiança que o seu serviço vai resolver o problema para ele. Talvez ele não te conheça tão bem, te conheceu há pouco, não conhece ninguém que teve resultados bons contigo, e é um cara que tem que seguir nutrindo, tem que seguir tendo relacionamento, fazendo follow-ups, ou ainda falta de dinheiro, que pode ser duas coisas, pode ser uma máscara, uma desculpa para o cara não fechar, e pode ser real, às vezes acontece, tá vendendo um produto maior, um serviço de, 5, 6 mil reais, e esse cara não tem dinheiro no orçamento para pagar isso, e tá tudo bem. E como é que você contorna uma objeção? Tá? As objeções de falta de necessidade, as objeções de falta de urgência, as objeções de falta de
confiança, você contorna tentando gerar mais valor, tentando fazer uma pessoa perceber que ela tem um problema, que esse problema tem uma implicação, que existe uma necessidade de solução e que você consegue gerar esse valor com a tua oferta. Muitas vezes aqui o problema vai ser inclusive da oferta, lá do nosso passo 1. Aqui é muito importante ter uma escutativa para entender o que realmente motiva esse cara, o que está impedindo ele de seguir. Aí lembra sempre lá dos pontos da qualificação, né, do que esse cara trouxe como principal objetivo, como principal desafio. Já a objeção de preço, como eu falei, ela pode ser uma objeção real e pode não ser. Então, uma boa forma de tentar descobrir isso é perguntar, poxa, beleza, tu achou caro, mas caro em relação ao quê? E deixa o cara falar. Ou ainda tu mostra, não, beleza, tu achou caro, mas pô, tu não acha caro não conseguir se aposentar lá na frente? Não acha caro continuar com esse problema que gera essa implicação e que se torna ainda maior no longo prazo, ao longo da tua vida? Enfim, é sempre fazendo perguntas aqui e sem colocar tanta pressão, sem colocar tanta escassez, sem colocar coisas falsas, né? Sendo sempre muito ético, muito transparente. Assim, você contorna objeções ou perde a venda também. É um funil, né? Nem todo mundo fecha contigo. E a sétima etapa, tá? Mais importante de todas, é você conseguir analisar e melhorar cada etapa do processo. Porque esse aqui, na verdade, é um jogo infinito. Eu me lembro que a gente começou a fazer vendas com pessoas que nos conheceram na internet no início de 2017. E das 50 pessoas que entraram no nosso funil de vendas, a gente fechou 2 clientes. Uma conversão de 4%, que é muito baixa. Se eu tivesse parado lá atrás e pensado, poxa, eu não sou bom vendedor, eu segui aqui todos os passos e não deu certo, estaria... Esse aqui é um jogo sem fim, você tem que melhorar toda hora a sua oferta, melhorar o seu conhecimento sobre a persona, sobre as dores, sobre os desejos dela, melhorar a sua isca ou criar uma isca de valor para fazer as pessoas quererem falar contigo, melhorar a qualificação, melhorar as perguntas, enfim, tá? Quando você encontra algo que funciona, como a gente encontrou lá atrás, né? A gente fez 50 reuniões de venda, fechamos só 2. Foi ruim? Foi. A gente trabalhou muito para pouco resultado? Foi, mas a gente fechou. A gente conseguiu 2 clientes. Então, quando você encontra algo que funciona, só tem 2 formas de gerar mais resultado. Fazendo mais, colocando mais volume e fazendo melhor, melhorando as taxas, melhorando o processo. E aqui, tô falando para você melhorar o processo. A gente faz isso de 2 formas no Clube do Valor. O primeiro com sessões de roleplay, né, que são tipo teatrinhos de venda, em que alguém que está sendo treinado, né, assume o papel de vendedor e alguém que está treinando, é o treinador, assume o papel de um comprador, trazendo objeções, trazendo sua própria situação, colocando, né, o cara que está em treinamento, né, em situações comuns que acontecem. E outra forma é call review, né, que é falar sobre as calls que você fez. Né, trazer aqui, ó, quais dores esse cara disse ter, quais desafios ele disse ter, quais desejos ele falou ter, como é que eu enderecei isso ou não, como é que eu falei mais sobre esses pontos ou não, revisar aquilo que você fez para encontrar formas de melhorar o processo e seguir isso continuamente. Bom, se você já aprendeu a vender, já tem um patrimônio grande, no primeiro link na descrição, você vai poder conversar conosco, fazer uma sessão de consultoria gratuita de investimentos, que vai gerar muito valor para ti e ao final dela a gente vai te oferecer os nossos serviços para te ajudar a investir melhor. Se você quer aprender mais sobre negócios, vou deixar aqui vários vídeos aí complementares a esse para você seguir assistindo. Grande abraço e até mais.